Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal da Check Store. E hoje temos dois convidados mais do que especiais, pessoas super importantes para a Check Store. Está aqui comigo Cícero Ronchi, nosso COO, Chief Operational Officer. Cara, que título, hein? Né, cara? Que título, exatamente. Quase um lord, né? E também Gabriel Hakim, o nosso Head de Performance. Também outro, né? Que nome, né, que vocês têm? Vocês são pessoas muito importantes, realmente, gente. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a Black Friday 2022. Então, estamos agora ao fim da Black Friday, ela acabou no final de semana passado, dia 30 de novembro, hoje, né? E, infelizmente, não tenho boas notícias para contar para vocês no âmbito geral. Obviamente que tivemos ótimos cases, batemos metas de muitos clientes esse ano, né? Mas, em geral, o e-commerce brasileiro não teve bons resultados. E eu queria começar com esse assunto, levantar essa bola para vocês, tá? Botar no pênalti só para vocês marcarem o gol. Gabriel, 3 motivos pelos quais você acredita que a Black Friday desse ano não foi tão boa quanto ano passado. Bom, eu acho que o principal motivo ele tá relacionado aí com... Acho que todo mundo já falou sobre isso bastante, mas é importante pontuar novamente, que é essa questão de que viemos de uma situação de eleições no Brasil, né? Seguido das eleições, já emendamos a Copa do Mundo. Então a gente acredita que os e-commerce que não se anteciparam para esse tipo de campanha, como a Black Friday, que é uma campanha muito importante, né? Um calendário muito importante. Quem não se antecipou, não quis fazer ações antes para não pegar essas comunicações mescladas durante esse período, eu acho que sofreu um pouco mais, né? A gente teve casos bem positivos aí, nossos clientes que quiseram antecipar, começaram a Black Friday ali na primeira semana de novembro, na segunda semana de novembro, a gente conseguiu comunicar Black bem, preview de Black Friday durante o período da semana ali, sem precisar falar de Copa durante esse período, né? Por exemplo, que é um período que na semana da Black a gente teve Jogo do Brasil, por exemplo. Eu acho que a galera que conseguiu se antecipar a isso, conseguiu tentar, na verdade, mitigar esse problema das comunicações mescladas. Então, acho que isso foi um dos principais problemas. O segundo problema, acredito que é a questão econômica geral do Brasil, assim, não econômica em si, mas de instabilidade, da gente não saber bem como as coisas vão funcionar ou como as coisas estão funcionando. Acho que seria um segundo ponto. E um terceiro ponto, eu até... Isso já olhando para as métricas que a gente viu do que estava rodando durante as campanhas e durante a Black Friday, foi em relação à parte de que para quem que a gente mais vendeu durante a Black? A gente vendeu mais para público que já conhecia a marca. E cada vez a gente sabe que hoje é mais difícil você rastrear essas pessoas dentro do teu e-commerce, né? A gente teve as atualizações do iOS, que hoje dificultam cada vez mais. Então as empresas e as marcas, né, os e-commerces que anteriormente não se prepararam para isso, com um traqueamento via web melhor, um traqueamento via servidor melhor, eu acho que eles sofreram mais agora para poder alcançar essa galera com as campanhas de remarketing, coisas do tipo. Então, acho que, na minha opinião, esses são 3 grandes pilares aí que foram importantes aí para a gente não ter um resultado tão positivo no geral, né, falando de e-commerces aí no Brasil, né? Talvez o Cícero tenha mais alguns pontos para falar aí, mas eu acho que isso aí, na minha opinião, foram os principais motivos, certo? Legal. Eu acho, Cícero, que o Gabriel quase que falou tudo, né? Mas teria mais algum ponto que você acha que pode ter comprometido os resultados da Black Friday nesse ano? Olha, eu acho que o Gabriel realmente colocou muito bem ali os pontos de fricção aí para não ter uma boa taxa de conversão esse ano. O cenário econômico, obviamente, impactou. A questão da antecipação acho que foi a principal, na verdade. A gente tem, obviamente, acesso a informações de outros players do mercado que não quiseram antecipar a Black Friday e não alcançaram o resultado esperado. Esse trabalho a gente vem fazendo com nossos clientes há muito tempo já, né, Érico? Então a gente foi para São Paulo convencê-los de que fazia sentido
antecipar a Black Friday. Desde julho, fazendo reuniões e falando, cara, a gente precisa antecipar esse momento, porque na semana da Black Friday, que normalmente é o maior pico de venda, que tem uma representatividade de 40% do faturamento da Black Friday, acontece na semana da Black Friday. E esse momento ele tá conturbado, né? Ele tá com Copa do Mundo, ele tem outras comunicações ali fazendo essa confusão aí na cabeça do consumidor. Então vamos antecipar isso para garantir a meta. Então eu acho que, como o Gabriel colocou, assim, esses foram um dos principais motivos mesmo para uma performance não tão efetiva. Uma coisa que eu não li ainda, mas eu imagino que tenha prejudicado a Black Friday, foi a questão do pós-pandemia. As pessoas estavam há 2 anos, na verdade, presas em casa, e a Black Friday física eu acredito tenha crescido um pouco. A vontade de querer ir pro shopping, comprar na Black Friday, ou enfim, viver esse momento mais interativo com as pessoas, pode ter prejudicado também a Black Friday no e-commerce, né? O e-commerce, obviamente, é o segmento que mais performa nesse período, né, em novembro, mas eu acredito que, assim, daqui a pouco vai ser algum relatório sobre isso, que o pós-pandemia fez com que as pessoas quisessem realmente sair de casa. Já é algo que prejudicou o e-commerce anteriormente, né? Primeiro semestre, se eu não me engano, o trimestre foi prejudicado por isso, que as pessoas querem voltar a sair de casa e consumir o produto fisicamente. Mas, enfim, eu acho que esse seria mais um ponto aí que pode ter prejudicado o cenário da Black Friday no Brasil. Eu trouxe um gráfico aqui para vocês, para mostrar um pouco disso que a gente está vivendo neste momento, né? Porque a gente está no dia 30 de novembro, amanhã começa o mês de dezembro, o ano não acabou. A gente ainda tem um período aí de muitos eventos, um período também de muito consumo, né, impulsionado pelo Natal. E esse gráfico aqui mostra realmente a quantidade de ações importantes que estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente não incluiu aqui o mês de outubro, que acabou basicamente com o segundo turno das eleições. E quando eu olho para um gráfico como esse, o que vem na minha cabeça? É a disputa pela atenção. Durante o mês de outubro, os canais que as marcas utilizavam para se comunicar com seus clientes estavam inflamados com opiniões políticas, né? E isso faz com que a atenção ao consumo diminua. Logo após o segundo turno das eleições, logo após, 2 dias depois, a gente teve o quê? Feriado. Finados. Teve manifestações. E aí começou o mês de novembro. Com o quê? Com uma contagem regressiva da Copa do Mundo. Você abria o jornal, ligava a televisão, entrava na rede social, você via ou política ou Copa do Mundo. Não estava mais falando em consumo, em promoção, em campanha, né? E aí a gente teve o mês, né? O Black Month, o Black November, como você preferir, né? Todo de campanha que grande parte a maioria das grandes lojas fazem o mês inteiro há muito tempo. Eu lembro que quando a gente iniciou a Check Store há 7 anos atrás, a Black Friday era Black Friday. Não tinha Black Saturday. Black Week no máximo. No máximo, uma Black Weekend, né? Por quê? Porque tinha a Cyber Monday na segunda-feira, que hoje nem tem mais tanta representatividade como no passado, né? E aí, a Black Friday no meio ali da Copa do Mundo, né? O Natal, a gente já tem que começar a falar agora sobre o Natal, porque as pessoas não vão deixar para comprar no e-commerce do Natal amanhã, no dia 20, né? Agora, amanhã, né? No dia 1º. E saiu na frente quem resolveu já começar a falar sobre o Natal, né? Por exemplo, a gente teve casos aí de empresas que durante a Black já estão trabalhando campanhas de cashback, coisas do tipo, para que os clientes possam aproveitar esses descontos e condições especiais no Natal. Então, quem se antecipou a isso também, acho que saiu na frente aí nesse sentido aí.
E vai lembrar que o Natal no e-commerce, ele não acaba no dia 25, ele acaba antes. Porque as pessoas deixam de comprar ali próximo do Natal com receio de que a mercadoria não vai chegar em casa. É que o consumo do Natal é diferente, né? O consumo do Natal é um consumo para presente. Dificilmente tu compra um presente de Natal pra ti mesmo, né? Não vai chegar lá, vou me dar um presente de Natal aqui, vou comprar. Então, como o Érico falou, pro e-commerce acaba no dia 20. Se tu tiver uma boa logística. Uma boa logística, exatamente. Senão ele acaba lá no dia 10 já. E olha como a Copa do Mundo encerra num período crítico do Natal. Ela encerra no dia 18. Pra você ter noção, a minha família vai fazer o Natal antecipado no dia 18. No dia da final da Copa. Vai ser uma loucura, Natal. Porque vai ser final da Copa com o Natal. Natal antecipado é novidade, então, realmente, né? Tá uma bagunça, né? Esse monte de datas. A gente teria menos interferências nessas ações promocionais se não tivéssemos Copa do Mundo nem eleições. Mas assim, Érico, a gente tá falando muito da questão negativa, né? Dessas comunicações mescladas e conturbadas, né? Mas a gente consegue ver também oportunidades aí, né? Então, por exemplo, a gente tem dados aí que as camisetas da seleção, por exemplo, foram as mais pesquisadas, né, no Google durante esse período aí, mesmo num período de Black Friday, né, de Black Week, por exemplo. Então, quem aproveitou para utilizar, por exemplo, essa comunicação de Copa durante o período de Black pode ter aproveitado oportunidades aí, né? Porque se a camiseta da seleção foi o produto mais clicado no Google durante esse período, é óbvio que a gente teve mais pesquisas por isso no Google. Então, mais pesquisas pelo tema de Copa do Mundo. Então, quem conseguiu aproveitar uma coleção de Copa, um desconto especial para o dia do Jogo do Brasil, por exemplo, como a gente utilizou em alguns clientes, eu acho que conseguiu aproveitar uma oportunidade interessante de sair na frente até de concorrentes ou até de melhorar o resultado da sua meta, né, do seu faturamento durante esse período, né? O iPhone 13 ali que não faz muito sentido, né? Os 10 produtos mais procurados, mais clicados no Google Shopping na Black Friday, né? É muito... Tirando a camisa da seleção, o restante do produto eletrônico, né? A fritadeira elétrica, né? Air Fryer, foi o produto mais vendido nessa Black Friday nesse ano. E uma das coisas que vale comentar é essa tendência de conversão pelo celular, né? Então a gente já tem essa tendência dominando nos últimos anos. Vocês estão comprando mais via celular do que no computador. Há pouco tempo atrás existia um comportamento de busca pelo celular e finalização de compra no computador, o que prejudicava muito a atribuição de campanhas, porque você acabava achando que o tráfego direto era o que estava gerando resultado para você. Então você fazia toda a preparação do consumidor, né? Exatamente. E depois ele saía do dispositivo, ia para outro, você não conseguia linkar uma sessão na outra, não conseguia linkar um usuário no outro, e ele finalizava lá e falava, tô finalizando só na primeira sessão em tráfego direto no desktop. Tô com um branding foda aqui. O que acontecia? Meu brand maravilhoso. O pessoal de tráfego ia lá e botava todo o dinheiro em desktop, né? Então, é um comportamento que vem mudando, muito puxado pela experiência que as lojas virtuais estão oferecendo pelo celular, né? E, obviamente, está todo mundo super habituado com compras via celular, né? Sim, eu lembro, cara, em 2012 eu fui no e-commerce Brasil. Sou meio novo, né? Mas eu tô nesse segmento há muito tempo já. E eu lembro de começarem a falar de maneira mais incisiva do Mobile First. E na época, eu tocava a operação da Melissa. E a gente acompanhou, o Érico também acompanhava na época, eu era bem amigo do Érico na época, antes de entrar na Jack Store. A gente acompanhou o cruzamento de desktop e mobile lá pra 2016, se eu não me engano. Eu tenho um gráfico ali, inclusive, no meu drive. Ultrapassou, né? Quando ultrapassou. Foi no meio do ano, em julho, assim, quando superou, ficou 51, 49. E desde lá, obviamente, o mobile é o primeiro colocado. E ainda a gente precisa conversar muito sobre o Mobile First, porque
a grande maioria dos sites não está preparado para uma boa experiência mobile, que é muito difícil, né? Convenhamos. Mobile a gente fala de questões até em relação ao rastreamento dessas pessoas, né? Quando a gente fala de mobile, já vem na cabeça iPhone, né? E acho que já tá todo mundo acostumado, já ouviu muito sobre isso, mas o iOS cada vez mais e cada vez mais outras plataformas também dão para o usuário, né, do celular e tudo mais, a possibilidade de bloquear todo tipo de rastreamento, né? Então aí mais uma questão de, a gente tem aí 90% do nosso tráfego em alguns clientes no mês da Black que foi mobile. Então, 90% do público, quantas dessas pessoas são iOS? Quantas dessas pessoas pedem para não ser rastreadas quando estão fazendo um anúncio? Então, quando estão recebendo um anúncio. Então, cada vez mais essa parte do rastreamento, né, é importante nesse período aí, nesse período de Black, mas também num período como um todo de vendas de um e-commerce, né? Se a gente não tá rastreando bem o público de remarketing, o Facebook, o Google e outras plataformas não estão conseguindo saber exatamente se esse cara que entrou no teu site foi ele que finalizou a compra depois. Então, cada vez mais é importante a gente olhar para essa parte do rastreamento, que algumas plataformas de e-commerce entregam muito bem, né, com rastreamento via servidor também, outras nem tanto, mas isso precisa sempre existir aí dentro de uma loja online, olhando para essa questão de que hoje, né, o mobile está dominando o mercado. E outro ponto que eu acho que foi crucial nessa Black Friday foi a estabilidade e escalabilidade dos servidores, né? A gente trouxe aqui uma matéria que mostrou que nesta Black Friday 2022, só no Brasil, nós tivemos um prejuízo de 48 milhões de reais por conta de lentidão e instabilidade nas plataformas de e-commerce. Então, gente, não é brincadeira. Não adianta fazer campanha, se preparar, estruturar e ter uma plataforma meia boca, não ter um servidor escalável, né? Não ter uma loja virtual rápida, eficiente, é jogar o dinheiro no lixo. Isso aqui foi o prejuízo causado somente durante Black Friday e Cyber Monday, que é o tal da Black Weekend, vamos chamar, né? Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É muito prejuízo para tão pouco tempo, né? E a gente trouxe também uma outra matéria aqui, que é justamente esse cenário que nós estamos vivendo hoje, em que a gente teve pela primeira vez na história do e-commerce brasileiro uma queda no faturamento da Black Friday em relação ao ano anterior. A gente sempre estamos acostumados a ver crescimento ano após ano, tanto no volume de vendas quanto na Black Friday, no ticket médio também tem crescido, volume de pedidos, e simplesmente a gente tomou um baque esse ano por conta disso que a gente falou hoje mais cedo. Tivemos aí pela primeira vez uma queda no nosso faturamento. Cícero, os nossos clientes que bateram meta, o que eles fizeram? Olha, eu acho que um dos principais pontos é o planejamento, que eu havia comentado anteriormente ali. Tu iniciar tua Black Friday lá em julho, agosto, e começar esse convencimento de fazer a Black Month, né, para o cliente iniciar ela antecipadamente, foi um dos principais acertos aí que a gente conseguiu fazer no caso. Porque assim, é algo que as pessoas não sabem, né? Mas quando trabalha com grandes marcas, existe uma fricção muito grande entre o varejo físico e o online. Então, quando a gente fala desse convencimento com os clientes enterprise, com grandes clientes no caso, é porque se ele começa uma Black Friday no início de novembro, a cadeia física dele, multimarca, franquia, acaba indo para cima dele falando, cara, tu não pode vender no e-commerce com um desconto tão grande antecipadamente. Então, conflito de canal. Exatamente, existe um conflito de canal muito grande, então tem todo um convencimento para conseguir convencê-lo, no caso, de que é uma boa estratégia. Além do planejamento, tem alguns pontos assim que eu acho que fizeram com que a gente tivesse uma boa performance. E são coisas simples, isso que é o mais legal, né? Não tem nada assim muito fora da casinha. Tem um dado que eu estava vendo hoje de manhã, que a vitrine de carrinho em um dos nossos clientes
representou em torno de 20% de todo o faturamento. Então, a gente fez uma gestão de vitrine de carrinho, que era o momento onde o cliente está finalizando a compra. A gente fez uma gestão de estoque de produtos muito baratos, que tinham uma boa grade, por exemplo, colocou aquilo de maneira estratégica, vamos dizer, e conseguiu aumentar o ticket médio e aumentar em 20%, aí, vamos dizer, a nossa venda. Básico, então, bem feito. Exatamente. Que é uma coisa muito básica, que as pessoas acabam não fazendo muitas vezes, mas essa junção de unir essa gestão de estoque com uma possibilidade de compra barata no final da venda fez com que a gente tivesse uma performance muito boa. O pessoal tá muito focado em querer fazer anúncio, vender, mas esquece que às vezes uma vitrine bem colocada, um produto, um ajuste na ordenação dos produtos, um banner, né? Um pop-up às vezes, ou um overlay que entra no momento certo, ou um upsell dentro de um carrinho, ele às vezes aumenta a tua taxa de conversão num percentual que ele é o suficiente para você atingir a sua meta sem que você precise gastar mais efetivamente em tráfego pago, né? Então, isso que o Cícero falou é... Olha, isso é uma dica do nosso head de performance. Falou que não é só performance, viu? Só para ver. Exatamente. Teve outra, Érico, que foi bem interessante. Foi até uma sugestão de um cliente que a gente acabou aplicando para outras pessoas. Foi fazer um reshooting dos produtos. Então, o Black Friday está trabalhando com produtos muito antigos. Produtos de coleção de 1 ano, 2, ou enfim, produtos que o cliente está acostumado a ver. A gente refotografou vários produtos top seller, subiu essas fotos para lá, para dar essa impressão de que eram novos produtos para os clientes. Então, isso também teve uma performance muito interessante para a gente. São duas coisas que a gente acaba não pensando, mas, enfim, foram duas grandes estratégias aí. Além de todo o planejamento, né, tudo que a gente fez ao longo desses 3 meses. Muito bom. Eu queria convidar você que está assistindo a gente a acessar o blog da Check Store, a ler o nosso artigo sobre a Black Friday 2022. A gente trouxe aqui algumas informações bem interessantes, além dessa imagem aqui que foi gerada pela inteligência artificial do Midjourney, como todos os nossos posts aqui da Check Store, tá? A gente traz dados, a gente traz opinião aqui, então convido você a ler esse post e os outros posts do blog da Check Store. Agradeço também ao Cícero e ao Gabriel pelo tempo de vocês estar aqui com a gente hoje, nesse vídeo curto para o nosso canal, mas cheio de informações. Muito obrigado e espero vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado, não esqueça de se inscrever no nosso canal.